vamos fazer uma coisa diferente. Muita gente discute a questão da literatura do ponto de vista da gramática, das regras, da pureza e não da invenção. Eu que gostaria, e foi essa a minha ideia, que a gente pegasse um conto extraordinário de James Joyce, chamado The Dead. The Dead, que são os mortos, é provavelmente um dos contos mais brilhantes que tenham sido escritos. Então eu vou te dar as condições para a gente entender esse texto absolutamente maravilhoso. Eu reli 4, 5 vezes antes da gente sentar para discutir. Tive a mesma atitude de sempre, que é uma obra-prima. Então é o seguinte, vamos lá. O que é The Dead? E o que eu quero? Eu gostaria de que a gente tivesse uma nova maneira de pensar a literatura. Uma maneira de pensar a literatura não como um sistema de normas prescritivas que calasse a boca das pessoas, mas pelo contrário, a literatura como criação e como invenção. E Joyce é um autor inventivo. Provavelmente dos autores modernos ele seja o mais inventivo de todos. Ele é um autor de poucos livros e muitas páginas. Por quê? Porque ele escreveu, que eu estou citando aqui de cabeça, escreveu um livro chamado Poems Penny Each. Tem poemas não tão brilhantes, mas pedestres, mas bem feitos. Né? Escreveu uma peça de teatro chamada Exiles, que é exilados. Então ele fez essas duas obras que são menores. Escreveu também um livro, além de cartas e milhões de formulações assim, em torno desse assunto, ele escreveu um livro de contos chamado Os Dublinenses, do qual a gente vai extrair um comentário hoje do último conto dos Dublinenses, que é o conto chamado The Dead, que são os mortos. Escreveu também o que é talvez a sua obra-prima, que é o Ulisses. Ulisses, que sem dúvida nenhuma constitui a obra mais importante do modernismo, que foi publicado em 1922 e que foi durante muitos anos uma espécie de referência geral para toda pessoa culta que quisesse fazer literatura, e eu me inclinava nessa direção. Terminou o último livro dele, que é o Finnegan's Wake. Então, na verdade, ele tem poucos livros, mas muitas páginas. E tem uma inventividade extraordinária. Eu conheci Ulisses através de uma situação peculiar do Brasil, que não havia uma tradução na época. Hoje eu sei que, pelo menos me disseram que há 3, do Galindo, do Weiss e de uma terceira pessoa, que eu não sei quem é o nome agora de cabeça, mas que era uma pessoa que tinha também feito uma tradução do Ulisses. Então, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, Ulisses era uma espécie de anátema, ninguém conseguia entender que livro era aquele, como é que aquilo foi produzido, como é que aquilo funcionava. Eu tive uma grande sorte, pessoal. Por quê? Porque eu encontrei Ulisses várias vezes na minha vida. Uma delas foi através do meu queridíssimo amigo Mauro Vilar, que me deu a chance de escrever. Foi a primeira pessoa que reconheceu, não sei por que motivo, deve ser um ato de loucura, né? Que eu poderia fazer um trabalho importante. Então o Weiss tinha recém-traduzido Ulisses. E era considerado na época uma resistência, o baluarte contra a ditadura militar, contra o nacionalismo estreito e, ao mesmo tempo, a grande criação que ele tinha feito linguisticamente. Pois bem, agora parece que é uma outra tradução do Galindo, que eu não li, pretendo ler e talvez fazer um comentário em público aqui. Mas uma das coisas que faz Ulisses, que faz Jorge extraordinário, é um livro de contos chamado Dubliners. Dubliners e Dublinenses. É, de uma certa maneira, um livro muito convencional. Por isso que muita gente lê Dublinenses, mas não lê Ulisses. E eu escolhi o último conto, é o conto de passagem do Dublinenses Ulisses, que é o conto chamado The Dead, Os Mortos. Eu acho Os Mortos um controle, tem um controle formal absolutamente inteligente. E agora eu me pergunto o seguinte, o que a gente quer? Quando você interpreta um trabalho, você se define. Eu acho que a gente se define muito, curiosamente, se define por o que a gente quer ser. Eu nunca gostaria de ser um intérprete de Ulisses de uma maneira gramatical, porque, na verdade, ele é um autor muito caótico, muito inventivo, um autor surpreendente. Mas, no The Dead, ele consegue uma coisa que é a passagem de um cânone tradicional para uma inovação, que é uma inovação modernista. Esse tipo de coisa é fundamental. O que a gente quer? Eu acho que a gente quer eu gostaria de que vocês interpretassem esse conto como um artista que ele é.
Que a gente fica pensando assim, não, o cara é correção gramatical, blá, 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 blá. Tudo isso está certo. E não se deve esquecer que a correção é fundamental, é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, que é também a invenção. Então, eu vou falar hoje sobre os dublinenses. Os livros dublinenses foi um livro que, quando ele apareceu, é engraçado hoje você perguntar, mas qual é o escândalo que havia, como houve na época, em torno do dublinenses? E os dublinenses são contos, histórias, momentos de pessoas que vivem na cidade de Dublin, na Irlanda. Irlanda que é conhecida, não sei se você sabe, como a Terra Fértil, que foi, na verdade, invadida por vários poderes da época, como, por exemplo, os normandos, os ingleses, os gaélicos, que eram de lá, né, que estavam naquela região. Então, é o seguinte, essas pessoas todas, elas permitiram o crescimento de um sentimento nacionalista extremo. Não há como negar que o Joyce é um nacionalista, ele é. Eu não gosto de literatura nacionalista, porque eu acho que essa concepção é equivocada. Mas ele tem muita coisa a ensinar, ele tem muita coisa a dizer sobre isso. O Dublinenses, ele é, na verdade, um livro que foi rejeitado por editores, porque ele relacionava com pessoas vividas, pessoas que existiam. Então, vamos dizer que o Dublinenses é um livro de contos que, sob o ponto de vista de hoje em dia, é muito tradicional. Ele cita histórias da infância, da adolescência, de pessoas que viveram em Dublin, e finalmente acaba na vida adulta. Bom, o que é os dead, os mortos? Os mortos é uma construção muito curiosa, porque é uma construção onde o que Joyce faz é tentar reviver a ideia de naturalismo, de representação da realidade nos contos, de uma maneira tal que ele apresente a realidade em funcionamento, em processo, que é o que acontece no livro. Na verdade, essa ideia de que a realidade vem em processo não é do Joyce. Essa ideia de que a realidade é um processo, uma produção, é um desenvolvimento, na verdade vem com Flaubert. Flaubert é, na verdade, o grande escritor do século XIX. E ele, Joyce, tenta recuperar esse tipo de ideia. Vamos lá, vamos ver como é que ele faz. Bom, ele faz porque ele certamente leu, como todo homem culto tinha lido, um livro de época que é o Madame Bovary. Madame Bovary de Flaubert é um livro estranho hoje, porque as pessoas não perderam a dimensão desse livro, a dimensão revolucionária desse livro. Esse livro é o seguinte: Flaubert era um autor que tentava escrever contos, histórias, todas elas baseadas em histórias meio fantasiosas, fictícias, terras assim fora da observação. E os livros dele não davam certo. Até que apareceu um sujeito chamado Maxime Duchamp, que era amigo dele, mas na verdade era um cara invejoso na relação dele com Flaubert. E disse o seguinte: por que você não para com isso? Por que você não escreve uma história sobre a vida diária, sobre o que está acontecendo com as pessoas? E que parecia uma moleza, né? Ele dizia, então tá, eu simplesmente relato. Aí o Flaubert começou a tentar relatar e começou a ver que não é bem assim. Que para você fazer realidade, você tem que ter muito de artifício. A naturalidade requer artifícios. Então, o que aconteceu? Ele começou a tentar fazer uma série de interpretações, que são interpretações realistas, mas naturalistas no sentido de construído. E ele, na verdade, penou muito para fazer isso. Tanto é que ele, no final da vida, ficou acusado de obscenidade, porque o negócio é assim, se você vai mostrar a realidade, você tem que mostrar a realidade como um todo. Qual é a realidade como um todo? A realidade como um todo é coisas, por exemplo, físicas. Como é que você pode ser realista se você não mostrar às pessoas os seus atos naturais? Por atos naturais eu quero dizer defecando, tendo sexo, falando de uma maneira brutal, de uma maneira que não é necessariamente elegante, entendeu? Então o Flaubert foi acusado de obscenidade. E o livro ficou muito famoso por causa disso. Hoje a gente tem os contos do Flaubert, as cartas do Flaubert, que são escritas para Louise Colette. E os contos da Louise Colette, ele tenta dizer como é difícil representar o real. Ainda que ele diga da história do le mot juste, que quer dizer a forma precisa, ele, na verdade, não tinha muita ideia sobre o que ele estava se metendo. Porque, na verdade, escrever sob a forma da le mot juste significa uma construção.
Veja, por exemplo, quantas coisas se perdem quando você usa a palavra, ou quer usar a palavra justa, precisa. Quer dizer assim, você disser, a noite aqui na Baía de Guanabara era escura e negra. Mas quantas formas de negrume existem aqui? Quantas luzes, quantas transformações que a gente perde? E outra coisa, você pegar esse universo, como é que você captura isso? O Flaubert tem um outro momento, um grande momento na explicação dele do livro, onde ele diz assim, um sujeito perguntou, quem é Madame Bovary? E Madame Bovary era uma mulher que tinha cometido adultério, e isso era um crime na época, né? Hoje em dia adultério é uma coisa bem menos dramática. Ela tinha cometido adultério e perguntaram, quem é Madame Bovary? Ele respondeu, Madame Bovary, c'est moi. Quer dizer, sou eu. O que ele queria dizer aí é que Madame Bovary era a imaginação dele. E ele tinha uma ideia que o autor não devia se meter na história. Ele devia deixar que a coisa acontecesse. Então a ideia de acontecimento é fundamental. É a narrativa que prevalece nos The Dead. Veja, por exemplo, o seguinte, como é que o Dead começa? Quando começa com uma ação. A ação é o seguinte, ela, uma mulher chamada Lily, que é a filha de um porteiro do prédio onde as pessoas moravam, ela estava literalmente à beira de um ataque de exaustão, porque ela tinha trabalhado demais, não é isso? Como é que em português? Começa. Lily, a filha do zelador, estava literalmente perdendo a cabeça. Aliás, é uma péssima tradução, né? Mal levava... Ela não está perdendo a cabeça. Ainda mais literalmente. Nem literalmente também não. Mal levava um cavaleiro até a despensa, lá atrás do escritório no térreo, e ajudava o cavaleiro a tirar o sobretudo, e já a campainha resmunguenta, que também está errado, da porta de entrada batia de novo, e ela precisava se descambar pelo corredor vazio para receber mais um convidado. Você vê que ela tem ação. Todo o jogo começa com ela em ação. Depois de Madame Bovary, você vai ver que muitos escritores europeus que tentavam descrever essa ação, a realidade como ação, tiveram certos recursos, como, por exemplo, Tolstói. Tolstói começa Ana Karenina da seguinte maneira: toda família feliz é feliz da mesma maneira. As famílias infelizes são maneiras diferentes, infelizes de forma diferente. Aí diz assim, na casa dos fulano de tal, ele joga a pessoa direto na ação. É o que Joyce faz. Joyce faz exatamente a mesma coisa. Ele pega e joga diretamente na ação, diretamente na conclusão. E é uma coisa extraordinária, porque a Lily, ela vai ser a pessoa que vai sair conduzindo todos os laços que fazem a história. A história é composta da seguinte maneira. É uma noite de Natal, isso é século XIX, aí você nota que eles têm uma imensa atração, imenso interesse em música lírica. Então o que eles fazem? Eles, na verdade, vão cantar. Você vai ver que é uma peça literária muito baseada em música, que é o que o Joyce fazia. O Joyce era um cantor lírico, né? Durante muito tempo ele até pensou em se transformar num cantor lírico. Bom, pois bem, o que aconteceu foi que ela começa a tecer as relações entre os personagens da história. A gente sabe porque trocas dos personagens, você nota a seguinte coisa, que todos eles estão esperando a chegada de um sujeito chamado Gabriel. Gabriel Conley, que é, na verdade, um sobrinho daquelas senhoras que estão ali conduzindo a narrativa. Aí você tem as tias dele. Note o seguinte, que ele começa falando com Miss Kate e ele acaba falando com Aunt. Quando ele fala como Aunt, que é tia, ele está, na verdade, entendendo do ponto de vista do sobrinho. Ele é um sobrinho querido. E aí eles estão todos esperando que se repita, porque provavelmente foi um incidente numa noite anterior, no ano anterior, porque parece que se repetiam esse tipo de situação recorrentemente. Fred Molen chegou lá de porra e criou uma situação desagradável com o Gabriel. Pois bem, o Gabriel vai fazer um discurso. A coisa vai indo mais ou menos tudo bem, até que você tem certos blocos, que são blocos dramáticos. Porque, veja bem, quando você narra uma cena, e a cena vai se desenvolvendo, o desenvolvimento dessa cena ela vai encontrar certos obstáculos dramáticos. O primeiro obstáculo dramático é uma situação que ele, Gabriel, enfrenta com a senhora chamada Miss Ivers, Money Ivers, que é o seguinte: ela chega para ele e diz assim, eu sei quem você é. O GC, Gabriel Conley. Você está escrevendo artigos politicamente favoráveis ao regime inglês, numa época em que os nacionalistas
irlandeses queriam a independência. E ele diz, não, eu estou fazendo só literatura, etc e tal, mas não é bem assim não, porque esse é o primeiro bloco dramático. E ela chega no ouvido dele e diz assim, em inglês é West Britain, em português a tradução, depois eu vou fazer um comentário sobre a tradução, é na verdade anglófilo. O tradutor fazer isso quis dizer que toda essa discussão tinha um caráter político, que durante muito tempo foi assim. Veja bem, a Inglaterra dominava a Irlanda, e a Irlanda era parte do Reino Unido. O Reino Unido da Grã-Bretanha era uma outra coisa, não era exatamente a Irlanda. Aí eu me lembro que nos anos 70 eu vi muitas vezes discussões e conflitos mesmo, bombardeamentos do Irish Republican Army, que eram pessoas que estavam querendo a independência da Irlanda. Então, essa é a discussão que é parte do livro. Mas o livro não é político só, não. O livro é muito mais do que isso. O livro é, na verdade, uma criação. Aí o que acontece? Ele começa a mexer nas coisas dos papéis que ele tem no bolso e começa a achar que as coisas que ele vai fazer não são tão interessantes assim. Ele, na verdade, não quer ofender a família dele, que ele é um cara mais educado, é um cara mais elaborado do que a família dele. Então ele vai dizer, não, eu não quero isso, etc. E acaba fazendo um discurso sobre a tradição e os mortos, né, que são parte de sua família. Aí a coisa acaba mais ou menos, ele destrincha ele chama o ganso, né, the goose, comida, né, tradicional de Natal aqui na Irlanda. Enquanto isso, cai uma tempestade de neve muito grande, cobrindo toda a Irlanda, né? É interessante porque eles pegam a escolha da cena, é particularmente curiosa. Por quê? Porque de um lado ela é uma cena natalina e de outro lado não é. Por quê? Porque é uma cena especial, é um Natal especial onde a neve caiu de uma maneira completamente memorável na Irlanda daquela época, claro. Aí o que acontece? Ele faz o discurso sobre mortos da família. E aí, ao fazer isso, ele vai mais ou menos encaminhando essa discussão numa outra direção. Aí acaba o discurso. No discurso, quando acaba, eles descem. Cada um sai para cada um para o seu lugar. O rapaz, que é o Gabriel, né, Gabriel Conlon, ele chega e vai andando, ele tem ser tomado de desejos sexuais pela mulher. Que, aliás, você descobre num toque absolutamente interessante do Joyce, que ela é amiga da Miss Ivors. Então você não sabe se a Miss Ivors estava provocando ele, o que há ali, uma coisa, é um negócio da realidade. Você vê a realidade de uma maneira incompleta. Quando se escreve um texto, a gente tem sempre um problema muito sério, o texto de ficção. Que é o seguinte, a gente pensa que entendeu tudo, senão você não estaria escrevendo aquela história, mas na verdade você tem que narrar como se você não entendesse absolutamente tudo da história. Porque entender tudo do ponto de vista da história é, de alguma maneira, tornar ela tediosa. Então o que acontece? Acontece a seguinte coisa, a Miss Ivors, é, na verdade, amiga da Greta, e ele deseja fisicamente a Miss Greta, esposa a Greta, a esposa dele, né? do Gabriel. Do Gabriel Conlon. Aí o próximo passo, ele vai levar ela para a cama, no hotel onde ele está hospedado, que ele veio provavelmente de outra cidade, para Dublin. E no que ele faz isso, ela se desnuda, dorme, etc. E ele fica olhando a neve caindo na cidade. E termina dizendo as últimas frases. Você falou do primeiro drama direto para o último? Não, o primeiro drama foi a Miss Ivors. Segundo discurso. E o terceiro é esse. O terceiro momento dramático é quando ele quer... não. E eles começam a discutir que música é aquela que eles estão ouvindo. Não, ela, a esposa, a Greta, ele pergunta o que ela estava pensando. Aí ela fala que estava lembrando da música que a Miss Jane, acho que Jane, tocou, que tinha uma pessoa que ela conhecia que tinha tocado aquela música e ela lembrou da pessoa. Aí ela começa a contar a história do menino. E aí ela conta uma história de um amor antigo dela. E aí ele se sente que ele nunca, na verdade, entendeu o que é amor. E aí a última cena, ele desejando a mulher, dividido entre a mulher dele, Greta, e a outra, e o possível amante dela, que a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Não é dito. Mas aí acaba a cena final com a última página do André. Você lembra? Você vê que eu preciso do André, né? Desmaiavam-lhe a alma lentamente enquanto ouvia no universo a neve leve
que caía e que caía, leve neve, como o pouso de seu fim definitivo sobre todos os vivos e mortos. É absolutamente genial, porque a última imagem é a imagem da neve cobrindo a Irlanda. Eu acho isso absolutamente fantástico. Ele, na verdade, se relaciona esse conto com outro conto, que são os contos do Chekhov. Então, ele, na verdade, ele é um escritor da tendência realista, e ele vai, na verdade, escrever o próximo livro dele, que é o Ulisses, que é um dia na vida de um personagem. Ele recusa-se a fazer plots, fazer argumentos, mas consegue desenhar um universo absolutamente importante e interessante da história da literatura mundial. Então, eu gostaria que vocês fizessem comentários. A Kelly Cristina falou anglófilo, fui procurar no dicionário um significado, nunca tinha lido esta palavra. Aí depois ela fala também, ela chora pela música que ela ouviu e pela lembrança que trouxe, né? Deixa eu dizer uma coisa, é uma situação particularmente irlandesa. E essas pessoas estão falando sobre a libertação da Irlanda do domínio britânico. Então, West Brit, que é traduzido por anglófilo, ele, na verdade, está acusando o Gabriel de ser colaboracionista com os ingleses. Daí é que sai essa história. A tradução não é, na minha opinião, ideal. Aliás, a gente encontrou umas coisas bem erradas na tradução. Eu achei várias. Tem uma parte que ele fala que subiu a escada silenciosamente. É o contrário. A gente foi lendo, o Eduardo foi lendo com o texto em inglês e eu fui lendo com o texto em português e a gente foi comparando. A gente viu esse tipo de erro. E outra coisa que eu acho feia, porque o texto do Joyce em inglês é muito límpido, muito claro. Ele, por exemplo, quando diz o braço, seu braço, isso é do cabeça português, dele, feio, né? Feio. Tinha dele, dela, ele. Assim, parece que não foi polido, não foi limpo depois de fazer a tradução. Eu tive essa sensação de que não foi limpo depois de terminar de traduzir. Parece que foi feito assim, uma tradução entregue. Porque a tradução é sempre um problema. Por quê? Porque a tradução, não se pode traduzir Joyce, não é verdade. Você pode. O problema é que quando você traduz um autor, o tradutor não está à altura do autor. Então, a tradução não é imperfeita. Toda tradução é imperfeita e não tem problema. O que a tradução faz é indicar um caminho, é uma interpretação, é uma aventura. Não é uma coisa assim perfeita. Por exemplo, o Wise, ainda que eu acho que o Wise é um bom tradutor do Ulisses, eu não li lugar livre do Ulisses, faz a de Word do Wise, ainda que eu acho bom, é difícil, porque, na verdade, nenhum dos autores que traduziram Wise são Joyce. Então, as soluções que as pessoas dão nunca estão a par do grande autor. Outro problema é que as línguas têm um aspecto material, traduções, formas canônicas, não canônicas, gírias. Isso nem sempre fica claramente exposto, principalmente na literatura realista. Tem os comentários aqui. O Luiz Braga falou, professor, se puder, comente sobre as traduções e sobre a importância de ler uma obra com as lentes da época que ela foi escrita. Toda tradução, não é à toa que os italianos chamam traduttore traidore. Toda tradução não deixa de ser uma traição. Mas sem a tradução, você não tem acesso a certas soluções verbais, que são próprias, que podem ser enriquecedoras. O Brasil leu mal Ulisses porque havia uma reação muito grande. Não, Ulisses é intraduzível. Não é bem assim. Quando você tem um autor, por exemplo, eu li obras japonesas, que eu, na verdade, não sou versado no japonês, mas eu conseguia intuir o que estava acontecendo. Agora, há traduções geniais, né, que melhoram até o original. Mas isso é um caso raro. O Marcayan, que foi traduzido por um cara chamado Fitzgerald, do inglês, é realmente uma tradução excepcional. Mas isso é muito raro. Em geral, perde-se algo com a tradução. Mas não se perde tudo, por quê? Eu sempre penso na questão da linguagem. Porque nós estamos falando de obras verbais, construções verbais. Então, veja bem, numa construção verbal, você tem sempre dois registros. Um registro é o registro da gramática. Então, por exemplo, se eu estiver aqui em casa, tivesse um quadro negro, não tem, né? Mas se eu tivesse, eu diria assim, Andréia, por favor, não se esqueça de comprar o pão para o café de manhã de amanhã. Andréia, você fez o pagamento do plano de tal? Essas coisas não tem muito problema. É uma coisa direta, você pega ali, traduz e o outro... Mas quando você faz uma obra literária, é outra coisa, é invenção. E como ela é uma invenção, ela, na verdade, se coloca entre você e a realidade.
Quando o Joyce faz, ele na verdade constrói, ele reconstrói toda o Dublin com situações verbais. Isso não vai acontecer o tempo todo. Na vida cotidiana não é assim, entendeu? Então é outro universo. Qual a outra questão daquele? Aí a Kelly falou: eu fiquei admirada com a riqueza de detalhes na narrativa, principalmente na hora da ceia. Da narrativa. Sim, porque quando você narra uma história do ponto de vista da realidade, porque o Joyce é um naturalista. Ele pegava as histórias de Dublin, as lojas, o nome das pessoas, escrevia para os parentes dele. Fulano de tal está morando em tal lugar. Ele dizia, por que você faz isso? Ele falou, faço isso porque eu queria que quando eu morresse, as pessoas pudessem reconstruir Dublin daquela época com as coisas que eu escrevi. Ele era um naturalista de uma maneira muito literal. O que eu acho que é curioso é um negócio que se chama correlato objetivo. Teoria da literatura, Eliot chamava isso de correlato objetivo. O correlato objetivo é o seguinte: quando você descreve um acontecimento, você pode descrever de duas maneiras. O sujeito chegou, abriu a porta, sentou, tomou um cafezinho. Isso acontece o tempo todo na vida, mas isso não é literatura, isso é registro. As pessoas confundem literatura com registro. Literatura é construção. Essa é a sensação que você tem, Kelly, de que uma pessoa chega e reconstrói um mundo com detalhes. Você veja bem que coisa sensacional. Os detalhes, quando ele vai para a cama dormir, o Gabriel Conrad. As botas da mulher, ele descreve a bota em pé e a outra caída. Isso não é um fato, isso é uma representação de um acontecimento simbólico, o estado mental dele. André notou um negócio interessantíssimo, que foi como a Miss Ivers lida com ele. Como é que vocês lembram? Ela não ataca diretamente, ela não vai de frente atacando. Ela ataca, aí depois ela fala que é brincadeira, aí ele relaxa, aí ela ataca de novo, porque se ela só atacar, ele vai se armar e ela não vai conseguir chegar nele. Então ela vai fazendo um jogo de ataque e relaxa, ataca e relaxa, para conseguir atacar e dizer tudo que ela tinha que dizer até o final. E aí, quando ela disse o que ela tinha que dizer, ela pegou e foi embora, que é o que interessava a ela. E o que é interessante é que ela estava associada com a Greta. A Greta, aí você sabe, Miss Molly Ivers, eu estava lendo. Mas aí ela fala que ela está interessada ali, quando a Greta pergunta o que ele tanto discutia com a Miss Ivers, ele fala que a Miss Ivers estava convidando eles, para irem para a cidade de veraneio, que era onde ela conheceu o menino do final da história. Então, assim, ela se interessa pela viagem, aí o Gabriel fica achando que era para reencontrar o tal amor da vida dela. Aí depois ela revela que ele já tinha morrido, né? Que não era por causa disso. Não sei se vocês sabem, mas o Joyce, durante muito tempo, foi considerado um autor obsceno. Eu vou te contar uma história que é o seguinte. Cheguei na Inglaterra, porque eu fui aluno de uma grande escola de arte chamada Camberwell School of Arts and Crafts, que não é Camberwell College of Arts, onde eu tinha um grande amigo, e reencontrei agora 50 anos depois, chamado John Newcastle. John Newcastle, ele era um escultor. Aí ele me convidou para ir para a casa do pai dele. O pai dele era muito conhecido, porque o pai do John, o Dr. Newcastle, ele era o cara que tinha feito a introdução de diálise na medicina inglesa. Aí ele virou para mim e disse assim, eu me lembro disso claramente, era um senhor alto, magro, e eu não era alto nem magro, era baixo, não era baixo não, era magro, e eu era meio mirrado diante dele. Ele falou, disse assim, o John disse para mim que você gosta dos livros proibidos. Eu falei, não sei. Ele falou, você gosta do D.H. Lawrence? Ele falou, não gosto, acho o Lawrence muito chato. Aí ele trouxe um livro do Lawrence, que é o amante da Lady Chatterley, e ele me falou, esse livro está proibido. Eu falei, eu não dei muita importância para o Yokas, não. Aí ele peraí, aí ele foi lá dentro, veio com as luvas brancas, né? Me trouxe um livro que era Ulisses, e disse assim para mim, você gosta de Ulisses? Diga para mim o que você acha de Ulisses. Aí eu, aproveitei, deitei e rolei. Falei tudo que eu achava de Ulisses, que eu tinha lido com português. Isso lá com 18, 20 anos. Eu tinha 18, imagina, olha a pretensão, 18, 19 anos. E ele veio com a luva e disse assim, esse livro aqui é a primeira edição proibida do Ulisses.
Eu abri, passei a mão, falei, gente, é sensacional. Eu reencontrei depois de 40, 50 anos o John, o filho dele, que era meu colega. E o engraçado é que eu contei essa história e ele falou, pois é, cara, eu queria que ele tivesse me dado aquele livro, mas ele vendeu. A primeira edição era caríssima, né? Então ele vendeu. Então eu tive sempre uma ligação muito existencial com o Joyce. Por acaso, não havia nada assim planejado, é por acaso. E, por exemplo, o Joyce, que ele abre uma vertente muito, muito nua e crua. Tanto é que o livro era lido, a última parte do romance, era lido como pornografia, porque ele conta a história da mulher, do Leopold Bloom, que é, na verdade, a Penélope, a história de Homero, e ele conta isso de uma maneira muito nua e crua. Então as pessoas liam aquilo como se fosse um pouco de pornografia, mas não é. Você lê, não é nada disso, é um processo mental da pessoa sendo examinada. O Joyce abriu caminhos inacreditáveis. Não há Lolita sem o Joyce. Agora vamos ter a pergunta do comentário. Vamos lá, então vamos para outro comentário. Do Luiz Braga. Ele fala, sobre a diferença entre registro e literatura, percebi tal distância quando li Cartas de um Peixe de Aquário, conto que está em Corações Gentis. Registro e literatura, diferença. São duas coisas diferentes. O Braga, que parece ser iluminado, né? Ele se referindo a um conto que eu escrevi num livro meu chamado Corações Gentis, que é uma referência a Dante Alighieri, Or Gentili. Então, eu primeiro chamo um conto, é uma história de, como é que eu vou dizer? Uma história de uma sedução. Mas a sedução, uma coisa é o registro, outra coisa é a construção literária. Se você registra o que aconteceu, é uma coisa. Se você registra o processo de construção de um conto, é outra coisa. Eu não tenho dúvida que o Joyce me influenciou profundamente. Esse conto é um dos contos que é mais joyciano, não porque eu uso corrente de consciência, é porque não usa, mas pela ideia de construção. Você vê que, por exemplo, na primeira frase desse conto, Cartas de um Peixinho de Aquário, que na verdade é tudo fantasia, né? Aquilo nada foi uma coisa que aconteceu, porque eu nunca tive essa situação na minha vida. Mas tem uma coisa interessante, é que eu falei, eu quero começar com uma ação. Um pouco como Joyce começa uma ação no Lily, The Caretaker's Daughter. Ela, na verdade, ela está correndo, tentando atender as pessoas. Eu pensei, como é que você faz isso? Eu contei uma história em que era uma espécie de corrida das pessoas em torno dos garçons. O meu conto, não do Joyce, mas o meu conto acontece aonde? Ele acontece dentro de um restaurante. Então eu queria discutir como é que os... Eu não tenho esse livro aqui, né? Qual? A gente não trouxe. Corações Gentis, não. Mas se você lê o Corações Gentis, você vai perceber que o Corações Gentis usa exatamente essa ideia do movimento, realidade como movimento. Aliás, quando você escreve, você não só você, qualquer pessoa, você vai recorrer às fontes que te trouxeram uma inspiração. Uma inspiração, uma exclamação, uma Mas surpresa. Não há dúvida, Braga. Você tem toda a razão. Eu acho, aliás, eu sempre muito sensível aos seus comentários, porque os seus comentários me levam até me interpretar a mim mesmo, que eu acho que é uma coisa fantástica. Porque, na verdade, quando a gente escreve, você pensa que escreve para você. Não, escreve para um outro. A outra pessoa que lê seu conto é, na verdade, um parceiro, é um grande amigo. Aliás, eu acho isso uma coisa tristíssima no Brasil, que eu acho o Brasil um país sem leitores, ou não com leitores o suficiente. O Luiz Braga falou, foi muito boa a sua contribuição, professor, obrigado por tudo. E a Kelly Cristina falou, professor, não conhecia James Joyce, fiquei encantada com a obra. Vamos conhecer mais, né? Espalhe a boa notícia. E Braga, estamos aqui, o que você precisar. Eu estou pensando, se você aceitar, fazer uma preleção sobre metamorfose, no caso. Por quê? Porque a metamorfose é tudo derivado do Flaubert. Eu vou acabar chegando em Flaubert. Você acha, André? Tudo começa em Flaubert. Conta aí para ele sua experiência. No nosso caso, começou com Flaubert. Eu conheço Eduardo, a gente está casado há 18 anos, e desde que eu conheço Eduardo, ele fala de Flaubert, Madame Bovary, que ele diz que é a melhor coisa que existe na literatura de joelhos, moderna. De joelhos. Então, quando eu resolvi que eu ia começar a ler, eu falei, então vamos começar por Flaubert, já que vamos começar pelo melhor, né? Então, assim, no nosso caso, a gente começou com Flaubert, no caso de vocês, provavelmente vocês vão terminar com Flaubert. Agora, é interessante que André notou a construção do Flaubert, aquela cena do... Conta aí como é que o pessoal... Que cena maravilhosa. Aí, ó, parabéns,
Parabéns, Mauro Vilar e Laura, estão assistindo. Então, esses são meus queridos. Mauro é talvez a única pessoa que eu posso dizer que eu devo muito. E foi quem descobriu o Eduardo Neiva. Eduardo E Neiva. quem deu a chance dele de começar a escrever. Não, porque na verdade eu vivia obcecado com o negócio da literatura realista, folclórica e tal. E o Mauro leu um conto meu e disse assim: Dudu, tchau. Ele me levou para escrever ensaios. Eu comecei a escrever ensaios. E na verdade, desde então, tem sido uma contribuição, uma fraternidade imensa. As pessoas pensam, às vezes, que o primeiro livro que o Eduardo escreveu foi esse Agora Corações Gentis. Não é verdade. Eduardo já tem 14 livros escritos, sendo que 2 deles foram traduzidos para outros idiomas, o que conta 16. Gosto de falar porque as pessoas falam, ué, mas não é o primeiro livro? Eu falei, não é. Tem um comentário aqui da Kelly Cristina. Sabendo que o conto e de ficção, o autor pode usar uma realidade da sua vida ou acontecimento de sua vida e transformar em um conto? Por que não? Porque veja bem, se eu estiver descrevendo 2 pessoas conversando com uma terceira pessoa como você na internet, é óbvio que eu não vou ficar repetindo aquilo que eu já sei. O narrador pede emprestado ao autor episódios da vida dele. Isso não tem problema, de jeito nenhum. O que tem problema é achar que isso dá um conto. Não dá. Porque um conto é fundamentalmente uma construção. E eu tenho uma história para te contar da André, que vai dar o depoimento. Conta a tua história. Qual a história, gente? Ué, a história do perguntar para você se é verdade. Qual delas? Eu estou lançando um livro e todo mundo... E tem sempre gente que fala assim, deixa eu explicar aqui também. E tem sempre gente que fala assim, essa história é real, ela é ficção, o que ela é? Aí tem alguém que fala assim, essa história é autobiográfica. Tudo é fofoca, né? Pode ser que seja com a intenção de escolher alguma coisa, né? Mas o que eu acho é que em toda a história sempre tem um pouco de autobiográfico e assim, porque, por exemplo, o meu conto, o meu romance, ele acontece numa cidade de praia. E minha família tinha uma casa de praia e a gente ia para lá todo fim de semana religiosamente, porque meu avô morava lá. Então, assim, eu só posso descrever os lugares, as situações, porque eu estive num lugar como aquele. Eu posso descrever uma cidade de praia no inverno, que é deserta e é horrível. Chega a ser assustador. É um vazio, assim, assustador. Por que ela tem que inventar isso? Pode pedir emprestado, para você ter uma boa resposta. Mas aí você pega esse fundo que você conhece, né, esse pano de fundo, e você cria histórias em cima disso, que já não precisam ser reais, não é isso? O Flaubert disse que Madame Bovary é ele no sentido de... Não seja ele no sentido biográfico, mas no sentido de construção. E a André tem outra resposta boa, que ela não disse aí para vocês, que se você acha que aquilo é real... É porque eu fiz um excelente trabalho. Então, claro. Eu fico lisonjeada. Eu não sabia o que você queria que eu falasse. Mas é isso aí, o que mais? Muito obrigado ao Luiz pela ideia. Vamos anunciar do Kafka e vamos anunciar Flaubert. E outras ideias que têm surgido por aí. Exatamente. Então, boa noite. Grande abraço a todo mundo. Obrigado. Beijo, boa noite, obrigada.